tarde, ministro José Eduardo Cardoso. Muito obrigado pela entrevista. Falando ao vivo ao Brasil 247, transmissão pelo Facebook. Bom, queríamos começar essa entrevista abordando a crise mais recente do governo Temer, que envolveu o ex-ministro Gedel Vieira Lima. Qual que é a sua interpretação do episódio? Porque ela envolve diretamente a Advocacia Geral da União, onde até recentemente o senhor era o ministro responsável pela área. O presidente Temer afirma que arbitrou conflitos entre dois ministros. Qual que é a sua interpretação para o que aconteceu? Uma versão apresentada é absolutamente estranha, porque não havia nenhum conflito jurídico entre órgãos. De fato, a Advocacia Geral da União ela tem a responsabilidade de fazer arbitramentos ou buscar equacionamentos diante de conflitos jurídicos entre órgãos distintos. Ok. No caso, não havia nenhum conflito jurídico. O presidente Temer fala de um conflito entre o IPHAN da Bahia e o IPHAN federal. Esse conflito existe? Não, quer dizer, quando nenhum. um órgão é subordinado Claro ao que outro? não. Aí não há conflito entre inferior e superior. Okay. O superior tem o poder hierárquico. Ele pode rever a decisão do inferior. Então não há conflito, tá certo? A divergência parece clara, surgiu entre a pessoa física do ministro Gedel Vieira Lima e a decisão do órgão público. Ora, evidentemente não cabe à Advocacia Geral da União fazer qualquer tipo de intervenção neste caso, uma vez que o próprio órgão da AGU deu o parecer no âmbito do IPHAN. Aliás, não é só minha, essa opinião não é só minha, a própria Advocacia Geral da União, a atual advogada geral da União, soltou uma nota dizendo isso. Então é uma versão completamente esquisita essa que foi soltada pelo governo. Tendo sido colocada essa versão, na sua opinião, ele confessa uma cumplicidade com o ministro Gedel Vieira Lima, quer dizer, porque já há uma discussão se houve ou não crime de responsabilidade cometido pelo presidente Temer. Embora eu nunca costumo pré-julgar, até por lealdade ao princípio do Estado de Direito. As pessoas têm direito a contraditório, a ampla defesa. Mas os indícios, primeiro, de que há crime de responsabilidade são claríssimos. A explicação é inconsistente, ela é irrazoável, ela é insustentável. Do ponto de vista também da possibilidade de uma tipificação criminal, também me parece evidente. Eu achei também estranha, se me permite, Leonardo, dizer, a versão que foi dada pelo subchefe da Casa Civil de Assuntos Jurídicos. Porque ele disse que um advogado... Ele disse que foi procurado por um advogado que esqueceu e ele provocou. O advogado esqueceu a petição lá. Quer dizer, ele tem que protocolar o recurso lá no IPHAN. O que está fazendo o advogado na Casa Civil, considerando que havia uma intervenção do secretário-geral da presidência de Vieira Lima? Então, é evidente, é claro que tem que ser apurado. Quem se manifesta é o subchefe de assuntos jurídicos da Casa Civil. Exatamente. Isso indica, então, um envolvimento também da Casa Civil no episódio, por ter provocado a AGU? Essa é a própria versão do Calheiro. Porque o Calheiro diz que falou com o chefe da Casa Civil, que era o ministro Eliseu Padilha, diz que falou com o Gedel Vieira Lima e falou que recebeu um telefonema do próprio subchefe, que foi, inclusive, um telefonema gravado, em que ele diz que ele está protocolando. E depois ele diz, não, é que o advogado esqueceu. O texto é claríssimo, eu estou protocolando. Então, olha, há indícios veementes, e até iria além, há provas evidentes de que há uma situação ilícita. Há que se apurar as responsabilidades e individualizar responsabilidades. Mas me parece evidente que existe a possibilidade de ocorrência de um ilícito criminal. Não quero pré-julgar, como é que seria a tipificação criminal nesse caso? Há que se verificar cada conduta, tá certo? A advocacia administrativa, há uma série de situações que podem ser configuradas. E por isso acredito eu, a instauração de um inquérito policial. Neste caso, inclusive sob comando da própria Procuradoria-Geral da República, me parece aquilo que é uma decorrência natural desses fatos. Haverá de defesa, vão apresentar provas, mas os fatos são muito graves. Agora, tendo participado recentemente de um processo de impeachment na condição de advogado da presidente Dilma Rousseff, o senhor apoiaria ou apoia a intenção de partidos de esquerda, PSOL, o próprio PT, de entrarem com pedidos de impeachment do presidente Temer nesse momento? Eu diria a você o seguinte, o processo, se você fizer uma análise comparativa entre o processo de impeachment de Dilma e estes fatos, não, você vai dizer, lá, agora sim eu tenho indício de crime de responsabilidade real. Tem que ser apurado, tem que ser averiguado, tem que ser aprofundado. No caso de Dilma, não havia sequer indícios de ilícitos. Criou-se, inventou-se uma tese. Então, agora, nesse momento, eu acredito que devem sentar as forças políticas que defendem a democracia do país. Esse governo é um governo ilegítimo, claro, e tem que se fazer uma opção e uma análise política.
Ou Qual se é a opta saída? por uma investigação agora aprofundada para sacramentar, por exemplo, uma CPI, é uma hipótese. Acompanha-se o inquérito junto ao inquérito policial, junto ao Ministério Público e à Polícia Federal, ou você entra de imediato com indícios de prova pré-constituída em relação ao processo de impeachment. Então, veja, é uma opção, diria, política. No caso Collor, se fez uma CPI, se investigou, se apurou e pediu-se com toda a prova feita. No caso de Dilma, não se investigou nada. Não tinha absolutamente nada e entrou-se com um pedido estapafúrdio que acabou sendo acolhido. Qual que é a sua avaliação sobre a entrevista dessa semana do ministro Joaquim Barbosa, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, quando ele afirma que foi uma encenação? Que, embora ele não use a palavra golpe, ele fala o seguinte, quer dizer, que nenhum argumento de defesa foi ouvido, que nada foi considerado nas comissões constituídas ali. Eu fiquei muito impressionado com a fala e a análise do ministro Joaquim Barbosa, porque ele expressa exatamente aquilo que eu acho. E não estou dizendo agora, se você pegar as manifestações que a defesa de Dilma Rousseff fez, é exatamente isso. Nós mostramos claramente que a acusação era inconsistente, mostramos claramente que aquilo era um pretexto, mostramos claramente que mais, ao se destituir uma presidente da República legitimamente eleita nas condições em que foi destituída, nenhum governo tiraria o país da crise. Nenhum governo que nasce com ilegitimidade, com o rompimento das instituições, tira um país de uma crise. E com um agravante. A hora que você desacredita as instituições, tudo fica sem controle. Que é o que está acontecendo agora. Ele, inclusive, afirma que a sociedade brasileira não estava atenta para o risco do enfraquecimento de um pilar central, que é a presidência da República. E o enfraquecimento das instituições. Eu acho que ele foi muito feliz, Joaquim, nesse ponto. Por quê? Quando você rompe com as instituições, dentro de uma visão pragmática, infelizmente os setores conservadores brasileiros, nesse caso, tiveram uma visão absolutamente pragmática, pensando mais na sua conveniência que pensando no país. Né? Por que eu digo isso? Porque mesmo um setor conservador que defende a democracia não pode agir dessa forma. Claro, quer dizer, você não pode fazer uma ruptura desse tipo, porque o país fica ingovernável. Ninguém mais respeita. Então agora as corporações não respeitam, os poderes estão em conflito. Uma situação gravíssima que nós estamos vivendo. Por quê? Porque quem não respeita, quem não faz respeitar as instituições, acaba possibilitando conflitos dessa natureza. Uma semana depois do episódio Calheiro, o presidente Temer convocou uma entrevista coletiva ao lado do presidente do Congresso, Renan Calheiros, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e os três assumiram um compromisso de que não anistiariam o Caixa 2, de que isso não seria votado, não seria sancionado, enfim. E aí, dias depois, há uma surpresa com a votação do chamado pacote anticorrupção, das 10 medidas, com vários pontos que surpreenderam, que de alguma maneira desagradaram o Ministério Público, os juízes. Qual que é a sua avaliação dessas medidas, dessas 10 medidas, de como a Câmara agiu, de como o Ministério Público reagiu a isso, inclusive ameaçando abandonar forças-tarefas? Olha, eu acho que, como eu te digo, quando você destampa a situação da violação institucional, as coisas ficam completamente irracionais. As 10 medidas que foram propostas pelo Ministério Público, independentemente de discutir se não tinham boas ou más intenções, muitas delas, a meu ver, eram insustentáveis. Eu não concordo com violações de direitos. Por exemplo? Não concordo. Por exemplo, a questão da prova ilícita parecia uma aberração. Obtida de boa-fé? Não é possível. Quer dizer, prova ilícita obtida de boa-fé vale. É um desrespeito a cânones do Estado de Direito e várias delas representavam isso. Agora, há muitas medidas ali que tinham sido propostas, inclusive, pelo governo Dilma, como, por exemplo, a tipificação da Caixa 2 eleitoral, que foi proposta por nós. Então, eu discordava de algumas, concordo com outras. Claro? Muito bem. Acho que isso tinha que ser discutido fora de um clima de passionalidade. Quer dizer, não é, vou discutir isso, eu tenho que aceitar as 10, porque se não aceitar as 10 eu atinjo a Lava Jato. A Lava Jato andou bem sem essas medidas até agora. Claro, acho que nós temos que aperfeiçoar. Mas eu não posso usar essa chantagem, mas uma das medidas da chantagem política para fazer isso. Foi a lei do abuso de autoridade. Quer dizer, qual que é a sua interpretação? Eu sou favorável também a uma lei de abuso de autoridade. Por quê? Porque toda autoridade tem que ter limites. Aliás, é a premissa do Estado de Direito na formulação feita por Montesquieu. Montesquieu dizia o seguinte: todo homem que tem o poder tende a dele abusar. É necessário que o poder limite o poder. Okay. E até dizia uma frase que é interessante, vale a pena para muitos meditarem. Até a virtude precisa de limites. O senhor acredita que houve abusos, efetivamente? Mas não tenho dúvida que teve. A Lava Jato teve avanços fundamentais para o país. Portanto, eu defendo a Lava Jato. Mas teve abusos, como, por exemplo,
Uma que me pareceu o que não é indiscutível foi aquela divulgação daqueles áudios da presidente compra de Lula, que eu era advogado-geral da União, nós entramos com a reclamação na época e o próprio Supremo Tribunal Federal deu uma dura reprimenda em relação daquele fato. Esse é um dos fatos que indiscutivelmente... Essa divulgação, na sua opinião, foi determinante para o impeachment, para criar as condições? Não tenho dúvida. Aquilo criou um clima, uma ambiência política que foi um dos principais propulsionadores do processo de impeachment posterior. Agora, da mesma forma, quero também ponderar, o texto aprovado pela Câmara também não me agrada. Veja que curioso, eu defendo uma lei, mas não me agrada. Hoje foi feita uma manifestação muito lúcida do Instituto, que é presidido pelo Dr. Tufik, né, o Instituto de Defesa da Democracia, o IDD, que ele fala muito isso, ou seja, eu tenho que ter uma lei que combata o abuso de autoridade. Mas os tipos que estão descritos lá são muito amplos e também podem gerar arbítrio do outro lado. Então eu tenho que ter uma discussão madura, séria sobre isso. Ou seja, eu não estou numa rinha de briga de galo, nem numa disputa de gente irracional, em que eu digo, olha, eu vou atacar eles, não vou atacar eles. Nós estamos pensando no Estado brasileiro. Então tem que ter, a lei que contém abuso de autoridade tem que ter sim. E tem que ter uma lei discutida, precisa, para evitar o arbítrio em qualquer dos lados. Agora, houve um fato muito interessante na reação do Ministério Público, precisamente da força-tarefa da Lava Jato, a essa questão, que foi a coletiva em que o promotor Deltan Dallagnol afirmou o seguinte: o que está sendo feito prova que o objetivo é estancar a sangria da Lava Jato. Repetindo uma frase que havia sido dita pelo senador Romero Jucá, de que era necessário afastar a presidente Dilma Rousseff para estancar a sangria. O procurador Dallagnol também afirmou que a presidente Dilma fez mais pelo combate à corrupção do que o governo atual. De alguma maneira, esses episódios que aconteceram neste governo reforçam a percepção de que o impeachment nada mais foi do que uma conspiração com essa finalidade? Mas é evidente. Aliás, as provas estavam dadas no processo de impeachment. É evidente que nesse impeachment houve um desvio de poder. É evidente que tiraram a Dilma porque ela deixava a liberdade de investigação. Ou porque ela talvez não conseguisse oferecer a proteção que se demandava? Veja, Dilma jamais ofereceria proteção contra o que é lícito. Uhum. A orientação que eu tinha no Ministério da Justiça é: haja quando houver abuso de poder. Eu não vou determinar investigar ou não, porque eu não posso fazer isso. Eu posso ter avaliações de que havia um direcionamento A, B, C ou D, mas se eu não tiver prova, indícios disso, eu não posso agir. E Dilma sempre foi muito correta, muito republicana nesse ponto. E republicanismo da Dilma afetava certos interesses. Claro. Claro. Então, eu acho que ali, você veja quando... E por outro lado, também não acho correto a Lava Jato, os procuradores dizerem que renunciam aos cargos se o Congresso fizer esta coisa. Não me parece que é esses termos que se dialoga também com o Legislativo. Então, como se tivesse uma loucura institucional coletiva. Quer dizer, se por um lado eu preciso ter uma lei que pune o abuso de autoridade, porque é inadmissível, a meu ver, um juiz que se locupleta as coisas do erário ser aposentado com vencimentos integrais. Está errado. Essa é a penalidade. E eu tenho que criar mecanismos, inclusive punitivos, criminais, para combater isso. Por outro lado, eu também não posso atacar a independência do Poder Judiciário e do Ministério Público. Eu tenho que garantir essa independência. Claro. Né? Então, eu acho que o governo Dilma, com todas as dificuldades que nós tivemos, nós buscávamos estabelecer isso. E às vezes a gente era mal compreendido por isso. Então, você não controla a Polícia Federal. Você não sei o quê. Não é isso. Eu tenho que manter a institucionalidade funcionando para que o país flua. Claro, isso era muito criticado pelo próprio partido ao qual pertence, quer dizer, por supostamente aderir a um republicanismo ingênuo, quer dizer, incapaz de controlar forças repressoras, vamos dizer assim. Eu acho que as pessoas, infelizmente, não percebem bem o papel na institucionalidade que o ministro da Justiça tem. Eu era criticado pela oposição e era criticado, muitas vezes, pela base governista. A oposição dizendo que eu instrumentalizava a Polícia Federal, por exemplo, como disseram no caso do metrô. A base governista que eu não podia deixar a Polícia Federal investigar companheiros. Veja, eu tenho que garantir a legalidade. A lei é o nosso parâmetro, o Estado é de direito. Isso é bom, é saudável. Claro. Por outro lado, eu não posso permitir o abuso. Perfeito. Então, eu não posso defender o abuso, mas também não posso defender o aniquilamento da autonomia de investigação. Claro. Eu acho que, no fim, esse impeachment ele destampou uma crise horrorosa do ponto de vista institucional. As pessoas perderam seus limites. Mas ele também está sendo pedagógico, de certa forma, para que as pessoas percebam
agora, a posteriori, com a presidente Dilma já afastada, que mal ou bem ela permitia que se investigasse? Toda crise é pedagógica. Toda crise é pedagógica. E é da crise que nascem as grandes soluções. Amanhã vai haver uma manifestação na Avenida Paulista de forças que apoiaram o impeachment, que hoje estão se sentindo um pouco perplexas com a reação deste governo, do Congresso, no sentido de inibir investigações, lava-jato, enfim. Começa a cair a ficha dessas pessoas também de que talvez tenham sido eu não tenho dúvida disso. Mal conduzidas? Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que não é possível que alguém hoje, em sã consciência, vendo o que está acontecendo no Brasil, não consiga perceber que o que foi feito no impeachment foi para pior. Pior do ponto de vista institucional, pior do ponto de vista democrático, pior do ponto de vista governamental. E até econômico agora, já começa a se perceber que não deu os resultados. Quem dialogou com os setores do exterior nesse período todo, viu o descrédito que nós caímos com esse impeachment. Ou seja, eu tive a oportunidade de ser convidado para algumas palestras no exterior, as pessoas ficavam perplexas, absolutamente perplexas. Como é que você afasta um presidente da República desta maneira? Né? E isso tudo pega mal para o país, as pessoas ficam inseguras para investir, o mercado fica inseguro. Vendia o impeachment com a salvação do país. É como se no dia seguinte do impeachment o Brasil ia sair da crise, o Bahia ia se resolver, ia se restaurar a moralidade pública. Quem acreditou nisso foi enganado. Claro. Absolutamente enganado. Essa reação às chamadas 10 medidas, ela ocorreu paralelamente à chamada delação do fim do mundo, que é da empreiteira Odebrecht, que atinge todas as forças políticas, ou praticamente todas. Como o senhor avalia o impacto do que virá pela frente depois dessas delações? Eu diria que, pelo que vejo na imprensa, porque eu não tenho nenhuma informação a respeito, o impacto será muito forte. Claro. Habituou-se a acreditar que tudo que se fala numa delação é verdade. Uma delação pode ter verdade, mentira, pode ter omissão, pode ter muita coisa. É uma pauta de investigação. Mas, porém, do ponto de vista político, essa delação que será feita pelos executivos da Odebrecht é uma pauta de investigação, mas que será, obviamente, a maximização de uma demonstração que o sistema político brasileiro está mal posto. Pois é, mas havia uma tentativa de construção de discurso de que era o PT, ou de que era o governo do PT, seus aliados, e aparentemente, quer dizer, com essa delação, pelo que já vazou, ela é absolutamente pluripartidária. Governo, oposição, governo atual, oposição anterior. Nesse sentido, inclusive o ex-presidente Fernando Henrique deu declarações nesse sentido de que todo o sistema político está apodrecido. Isso abre uma oportunidade de diálogo, de construção de uma saída? Eu acho que houve... está começando a haver agora o desmascaramento de uma hipocrisia. Claro. A corrupção no Brasil ela é estrutural e ela é histórica. Ela não é atribuível à força política A, B, C ou D. Eu tenho gente que se corrompe e gente que não se corrompe em todas as forças políticas. Algumas são mais corrompidas que outras, claro, mas que não muda uma situação estrutural evidente do sistema político brasileiro, está absolutamente apodrecido. Aliás, eu te falo isso com tranquilidade, porque em 2010 eu mandei uma carta para todos os meus eleitores, eu era deputado federal, dizendo que eu não disputaria eleições enquanto fosse sistema político que gerava corrupção. Muito antes de Petrolão, essas coisas todas. Então, o que eu quero ponderar é que... Só para não perder esse ponto, quer dizer, por quê? Quer dizer, o senhor percebia ali, quer dizer, que para tentar se eleger deputado precisaria de um volume X de recursos e de eventualmente, quer dizer... Essa é uma questão. O volume de recursos da campanha eleitoral estava cada vez mais assustador. Então, é evidente que isso começava a gerar um problema delicado para quem fosse candidato. Segundo, qualquer coisa que se falasse, mesmo me comportando com a mais absoluta honestidade, eu seria considerado suspeito até prova em contrário. Que é o que hoje também está acontecendo. Quer dizer, o indivíduo recebe uma doação legal, sem ter ciência de uma situação de corrupção. Ah, você recebeu doação, mas, meu Deus, eu não sabia que tinha um esquema por trás. Para provar que efetivamente eu participei dessa situação ilícita e imoral, tem que provar que eu sabia do esquema. Claro. Então, como muita gente sabe também quando recebe, eu não estou isentando ninguém. Claro. Se a pessoa participou do esquema para ter dinheiro para a eleição, é corrupção, é indiscutível, etc. Agora, tem que se estar demonstrado isso. Não dá para confundir o joio com o trigo. Então, o que eu avaliava era exatamente isso, ou seja, eu amanhã ou depois, me comportando com a maior lisura possível, com a maior ética possível, eu posso ser acusado de corrupção, e como eu nunca roubei, nunca me locupletei,
a minha vida, o patrimônio que eu tenho é meu nome. Havia um vai ser atingido? Então, em ser Total. candidato. Eu escrevi isso textualmente e deixei de ser candidato em 2010 com uma eleição até que relativamente fácil. Porque eu falei, eu não vou me submeter a isso. Enquanto esse sistema político for assim, eu não vou me submeter a isso. Eu gosto de ser parlamentar, eu gosto de política. E se tornou ministro da Dilma num governo que foi extremamente conturbado verdade. no segundo mandato. No segundo mandato, no primeiro mandato foi muito positivo, o segundo mandato foi muito difícil, momentos muito difíceis e muito triste, porque cada vez mais a história mostra de uma mulher absolutamente honesta. Claro. Absolutamente honesta, intrinsecamente honesta. E de repente você ter uma pessoa absolutamente honesta num país em que o sistema político cai de podre, né? No sistema político fica apodrecido. Você tem uma situação em que a presidente tem um impeachment com pretextos, com uma situação contábil, claro. E que estava errado, inclusive, que todos os governos fizeram. É muito dolorido vivenciar isso, né? Então, mas a gente estava buscando então a saída para essa crise, porque houve o desmascaramento da hipocrisia, nas suas palavras, todos os partidos estão sendo atingidos e como diante de um governo que também enfrenta uma situação de baixa popularidade, com maus resultados econômicos, quer dizer, como é que vai ser possível construir um diálogo em torno dessa saída? Só há um desinfetante possível para esta sujeira que foi feita a partir do processo de impeachment, eleição. Eu não vejo outra. Restauração democrática já. Esse é o único caminho que pode ser feito. A maneira com que vai se chegar a uma eleição já, a direta já, eu não sei te dizer. Eu te digo que Dilma Rousseff, antes de sair do governo, propôs isso. Propôs que ela proporia, abrindo mão do seu mandato, para fazer isso. Inclusive com reforma política. Inclusive com reforma política. Esse é o único caminho. Naquele momento eu achava, dentro da crise que estava posta, que esse era o caminho e Dilma fez uma sugestão correta. Infelizmente, os setores conservadores brasileiros articularam toda uma reação a isso, vendendo para a sociedade que o governo Michel levaria o país a sair da crise. Mentiram. Faltaram com a verdade. A verdade está posta agora diante de todos nós. Então, para as pessoas que têm... Na sua visão, o chamado golpe fracassou em todos os seus objetivos. Foi um desastre, tá certo? Mas é o desastre anunciado. Eu me lembro de um livro, que sempre é meu livro de cabeceira, que é de uma autora, uma historiadora fantástica, Barbara Tuchman, que chama A Marcha da Insensatez. A Marcha da Insensatez, ela escreve que é o seguinte, quando você tem informação que vai fazer uma estupidez, algo insensato, você tem informação no momento em que faz, e faz. Era evidente que o governo Michel Temer, no momento em que foi dado o impeachment, criaria um aprofundamento da crise. Por quê? Porque o governo do PMDB estava diretamente atingido pelas denúncias que já existiam à época. Não estou falando da figura A, B, C ou D, porque seria injusto, não estou personificando. Mas é evidente que ele seria atingido. Então, é evidente que um governo que nasce com a mancha da ilegitimidade, da forma que esse governo nasceu, não consegue pactuar nada para tirar o país da crise. Terceiro, é evidente que um país que afasta um presidente dessa forma ridícula, com que Dilma foi afastada, gera insegurança. Insegurança no investidor, insegurança na pessoa para investir. É óbvio. Mas o senhor falou em eleições diretas. Eleições diretas, em tese, se houvesse uma renúncia ou uma chapa cassada neste ano, que não acontecerá. Provavelmente não acontecerá. No ano que vem, a solução constitucional seria a eleição indireta. Ao mesmo tempo, o ex-presidente Fernando Henrique fala, mesmo nesse caso, seria melhor a eleição direta, porque o Congresso, com 200, 300 parlamentares investigados, não teria legitimidade para eleger um presidente. Qual que seria a saída para, mesmo fora das regras, então buscar uma eleição direta? Se houvesse uma visão em defesa uma emenda constitucional amplamente pactuada com todos os setores políticos, claro, em defesa do país, em defesa da democracia, tá certo? Que efetivamente implicasse em renúncia de quem tem o mandato para que nós pudéssemos ter eleições. Eu não vejo outra alternativa. Ou se restaura a democracia já no Brasil, ou a crise continuará a cada dia sendo aprofundada. E a questão social, como é que o senhor avalia? Quer dizer, a possibilidade de uma convulsão social quando a gente observa situações como a do Rio de Janeiro, onde os governadores falam lá, bom, temos como pagar 7 salários, ex-governadores presos, todos os estados numa situação de praticamente falência, né, fiscal, ao mesmo tempo uma reforma da Previdência que vem pela frente, quer dizer, com supressão de direitos. Como é que o senhor enxerga o caldeirão social do Brasil de hoje? Vamos fazer uma análise e ver como que esse caldeirão vai ferver, que é o que eu acho que vai acontecer se nós não tivermos um equacionamento político. Dilma Rousseff foi eleita por uma margem estreita numa chapa em que o vice era Michel Temer.
Era uma margem estreita? Era, mas foi a vencedora. Portanto, havia um compromisso com um programa de governo do presidente da República e do vice-presidente. Dilma Rousseff teve seu impeachment indevidamente decretado. O vice-presidente assume. O que seria de se esperar na lógica democrática? Que ele seguisse o programa que foi consagrado nas urnas. Aliás, o programa que lhe deu os votos foi aquele. Claro. Michel incorpora o programa do derrotado. Michel incorpora o programa de Aécio Neves. E adota posturas que não foram as posturas que foram legitimadas pelas urnas. Vende para o mercado uma falsa expectativa de que poderia tomar as medidas conservadoras que ele propunha. Então, apresenta esta PEC, que é um desastre do ponto de vista de colocar na Constituição limites. Eu acho que eu defendo a responsabilidade fiscal, mas não colocada dessa forma na Constituição como algo que pode... Uma camisa de força que vai destruir o país nos próximos 20 anos. Ao mesmo tempo que faz isso, ele acena com uma série de situações de supressão de direitos que ele não tem legitimidade para propor. Seja porque o impeachment foi indevido, seja porque o programa não foi esse o eleito. Então, o que vai acontecer? Ele hoje tem um governo debilitado, um governo a cada dia marcado por mais acusações, é uma pessoa que não tem o respaldo popular, assumiu compromissos com o mercado de tomar medidas do derrotado, que ele não tem condições de tomar porque não ganhou para isso. Isso chama desastre. Ou seja, é um desastre político porque ele pode não ter força para tomar as medidas, será cobrado rigorosamente por aqueles pelas que foram, forças que o colocaram no poder, ele não tem condições de fazer isso, e se fizer, eu tenho uma insurreição social, porque a sociedade, a maior parte da sociedade não queria que isso fosse feito. Então, é o desastre anunciado, é a marcha da insensatez. Para a gente concluir, qual que deve ser o papel da presidente Dilma nesse processo das eleições diretas, na sua visão? Eu acredito que elas deveriam ser conduzidas por ela? Eu acho que Dilma tem total condição de conduzir esse processo. Aliás, ela propôs isso quando estava na presidência da República. Tivesse sido ouvida naquele momento, inclusive, veja, as pessoas se apegam muitas vezes aos cargos de poder para deles não sair e lutar pelos seus privilégios. Dilma, naquele momento, mostrou uma grandiosidade. Ela sabia da dificuldade que nós tínhamos da própria governabilidade. Então ela disse, olha, eu proponho eleições. Os setores conservadores resolveram não aceitar a proposta e resolveram entrar na aventura. Tá aí o resultado. Então, eu acho que Dilma tem legitimidade moral para estar colocando essa questão no momento em que achar que deve colocar, e acho que todas as forças democráticas, não importa se você concorda com Dilma, não concorda com Dilma, todas as forças democráticas hoje têm que ter um senso de responsabilidade pelo país e restaurar a democracia. E o papel do Supremo nesse processo? Porque é um recurso lá pendente ainda de avaliação. Nós temos o Supremo, veja, eu não sei qual será a decisão do Supremo em relação ao mandado de segurança que nós propusemos, demonstrando que há falta de motivos para o impeachment. Uma visão tradicional diz que o Supremo não pode entrar neste mérito. Eu procurei demonstrar numa petição longa que isso não é verdade. Até porque, veja, se o Supremo não puder entrar na demonstração de que há pretextos para o impeachment, amanhã ou depois, quando se vier a ter um processo de impeachment de ministro do Supremo, porque ministro do Supremo pode sofrer processo de impeachment, o Procurador-Geral da República pode sofrer processo de impeachment. Hoje, não precisa mudar a lei, não. Tá? Basta uma maioria parlamentar de ocasião. Basta uma maioria parlamentar de ocasião, cria um pretexto e o Supremo vai dizer não posso examinar? Isso é um erro democrático. O Estado de Direito pressupõe que nenhuma lesão de direito fique afastada da apreciação do Poder Judiciário. E nesse caso, quando eu invento um pretexto para o impeachment, evidentemente eu tenho o dever de atacar uma decisão incorreta que ofende a Constituição. Eu não tenho a menor dúvida que se eventualmente o Supremo viesse a acolher o nosso pedido com a anulação do impeachment, Dilma seguiria a promessa que fez, propondo para o país eleições. E, sinceramente dizendo, ou nós vamos para as eleições, ou esta crise nos levará para o fundo do pântano. Quanto antes nós nos convencermos disso, não vai piorar. Eu sempre sou acusado de ser muito otimista, tá certo? Então, portanto, se um otimista acredita que vai piorar, veja, não é possível. Basta ver o que está acontecendo. Basta ver o que está acontecendo do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista institucional, em que os poderes estão em conflito aberto, claro, em que a impressão que dá que ninguém está certo. Veja, eu defendo a Lava Jato, mas acho que há abusos. Eu defendo uma lei melhor de abuso de poder do que aquela que foi aprovada, mas acho que também os procuradores da Lava Jato não podem fazer o que fizeram, fazendo uma chantagem política com o Congresso. Não é assim que se lida com essas questões.
Ou seja, estampou-se uma situação de irrazoabilidade que só uma coisa pode sanear: o voto livre, direto de todos os brasileiros em urna. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Até a próxima, eu que agradeço.